culto infantil, temos berçário para os bebês. Então, queremos ajudar você a ficar tranquilo e tranquila para participar do culto. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, de versículos 1 a 3. Deixa a Bíblia aberta aí, mas vamos ler juntos aqui no telão. 3 versículos apenas. Vamos lá, todos juntos? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Amém, queridos? Eu quero falar sobre a loucura da negligência. Imagine você, uma pessoa em alto mar. Já esteve em alto mar? Você olha para lá, é só mar, não vê terra. Olha para cá, alto mar. Sem boia, sem nada. E sempre pensa em tubarão, né? Será que você, comida de tubarão? Imagine você, essa pessoa lá, sozinha, e passa um barco e oferece socorro. E a pessoa fala assim: não quero. Quer morrer, né? Você pensa logo. Imagine também uma pessoa perdida na selva. Já esteve numa selva? Não, graças a Deus, mas talvez alguns militares que têm treinamento, você não sabe, não tem trilha, onde não tem caminho, está perdido, está escurecendo, você está ouvindo os animais selvagens se aproximando, você está perdido. Aí de repente vem um nativo e diz assim: opa, quer ajuda? Eu não estou encontrando o caminho. Eu sou o caminho, aqui não tem trilha, eu posso te guiar para sair daqui. Ele diz assim: não quero, quero continuar aqui, não preciso de ajuda. Imagine também você dentro de um avião. O avião deu problema nos motores, pifaram, e o avião está indo em direção a uma montanha, e todo mundo, paraquedas e tal, e aí oferece um paraquedas para a pessoa. Não quero, vou ver o que vai dar. Essa pessoa está raciocinando bem? Está em sã consciência? Queridos, é mais ou menos isso que o autor aos Hebreus está dizendo. A loucura de uma pessoa que rejeita Jesus. Negligência. A pessoa que sabe que Jesus é o único caminho, só Ele, só nele a salvação, Ele é a saída, Ele é o único caminho para a vida eterna. E a pessoa diz: eu não quero,
Não quero. Eu decido, eu não quero. Olha só, queridos, a pessoa está no iminente perigo. E ela diz, não quero. Isso é negligência espiritual. Negligência espiritual. Fala-se muito em imprudência, imperícia e negligência, né? A pessoa imprudente, ela tem falta de cuidado, de atenção. É como um motorista que a gente sempre vê, não é? Que conhece as leis, mas ele quer dirigir em alta velocidade. Imprudência. Imperícia é aquela pessoa que tem uma qualificação técnica, teórica e prática, mas o que ela faz? Ela não faz o certo. Ela sabe, mas não faz o certo. Triste demais, irmãos. Ela, na verdade, ela não tem qualificação adequada. É como se fosse um médico, um pseudo-médico, que está trabalhando, mas ele não tem qualificação. Já viu o médico que esquece tanta coisa dentro de paciente, até bisturi? É tristeza, irmãos. A negligência, irmãos, é a pessoa que se omite. Ela conhece, ela sabe, ela entende, mas ela não quer fazer. Ela é negligente. É isso que o texto está dizendo, irmão. É esse alerta que o texto está falando. Olha, o perigo da negligência espiritual. Eu quero tirar algumas lições aqui, irmãos. Deixa a Bíblia aberta aí. A primeira lição que eu quero tirar, a pessoa, para não cometer essa loucura da negligência, nós devemos nos apegar, primeiramente, com mais firmeza às verdades ouvidas. O texto está claro, veja aí, veja o versículo primeiro, a parte A, veja aí. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para aí. Por esta razão, está fazendo uma ligação entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1, ele fala da superioridade de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos. E aqui no capítulo 2, o autor fala da rejeição do Evangelho, buscando a própria condenação. O Evangelho é colocado aqui como sendo o único meio de escape do inferno, do sofrimento eterno. E aí o autor está dizendo o seguinte: olha, vocês já ouviram, mas está faltando firmeza. Vocês já sabem, mas está faltando firmeza. Vocês estão negligenciando aquilo que vocês já ouviram, aquilo que vocês já sabem, aquilo que já foi anunciado a vocês. Vocês já sabem, mas está faltando o quê? Firmeza. Firmeza naquilo que já ouviram. A ideia aqui é a pessoa que já aceitou, mas sabe, está assim, sabe quando fala assim, meio barro, meio tijolo? Está assim, vai lá, vem cá, um pé lá, outro cá, vai conforme a onda, assim que Tiago diz lá no capítulo 1, levado pela onda para lá e para cá. Falta firmeza, fidelidade a Deus.
Você conhece alguém que se casou e ainda quer continuar com a vida de solteiro? Não precisa levantar a mão, não. Não está consciente de que agora a vida não sou mais eu, somos nós. Quer dar suas escapadas. Conhece alguém assim? Não, não é da sua casa. Quer dar suas escapadas. Há pouco tempo, uma pessoa amiga nossa faleceu, jovem. E depois a família ficou sabendo que o marido, uma jovem senhora, né, tinha 2 filhos fora do casamento. Triste, irmãos. Você conhece, ouviu falar de uma pessoa que já deixou o vício, mas de vez em quando quer ceder à tentação e voltar? Conhece uma pessoa honesta que, dependendo da oferta, ela... Ih, rapaz, esse negócio aqui vai ser bom. Conhece uma pessoa que é fiel a Deus, mas dependendo das circunstâncias, ela é infiel? Você aceitaria um marido infiel? Você aceitaria uma esposa infiel? Nem precisa responder, porque eu sei. Um marido, por exemplo, que durante a semana ficasse com você, mas no final de semana ele dá tchauzinho. Nem precisa me procurar, estou aí. Estou por aí. Ou uma esposa fizesse isso. Você aceitaria? Não. Não. Não há firmeza, não há convicção, não há decisão séria, não há cumprimento de votos. Nós não aceitamos, irmãos, mas nós fazemos isso com Deus. O povo de Israel fez isso com Deus. E nós não somos melhores do que o povo de Israel. O texto está falando da nossa vida espiritual, do nosso compromisso com Deus, da nossa fidelidade a Deus, da nossa obediência a Deus. Nós precisamos nos agarrar com mais firmeza a essas verdades que já temos ouvido. Atentar com diligência. E tem muita gente, irmãos, brincando com coisa séria, brincando com Deus, brincando com as verdades espirituais. São aqueles cristãos sem compromisso, cristãos sem firmeza, sem experiência, sem testemunho vivo de Cristo. Hoje de manhã nós falamos de testemunhas, né? Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas. Somos testemunhas? Onde vivemos? Dentro de casa? Com os familiares? Com os conhecidos? Colegas de trabalho? Lá na faculdade? Na escola? Em outros lugares? Somos testemunhas de Jesus. As pessoas nos veem como servos e servas do Senhor. É por isso que o autor está dizendo, o texto está dizendo assim, ó, é importante nós nos apegarmos com mais firmeza. Está faltando firmeza, está faltando diligência, fervor, consagração. Eu espero que isso não seja uma realidade na sua vida. Que você esteja se apegando com muita firmeza às coisas espirituais, aquilo que você já ouviu, já sabe. A segunda coisa que eu destaco aqui nesse texto, irmãos,
para a gente não cometer a loucura da negligência, devemos perseverar no caminho de Deus. Olha o restante do verso primeiro. Veja lá. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É interessante essa palavra aqui, desviar. Ela tem a ideia de a pessoa sendo levada por uma correnteza. Essa é a ideia. Ou por um vendaval. Então, olha só, os crentes daquela época, os cristãos, estavam sendo levados por ideias estranhas, falsas doutrinas, querendo retornar ao judaísmo. E o autor está fazendo um alerta. Nós precisamos amarrar as cordas a Jesus, para não sermos arrastados pelas correntezas do engano, para não haver um naufrágio espiritual, para não ficarmos num barco sem rumo, uma vida sem rumo, sem direção. Esta é a ideia. De vez em quando, não tem muito tempo, teve um ciclone no sul, que foi arrastando casas, enfim, muitas coisas. Às vezes acontece isso, irmãos. Mas a ideia aqui é um levar mais lento, que às vezes as pessoas não conseguem perceber direito. Eu já convivi, irmãos, com muita gente que se afastou de Jesus. Já ouvi muita gente. E as razões de terem se afastado de Jesus e da igreja. Às vezes é um escândalo. Por causa do desvio de um pastor, de uma pastora. Por causa de um desvio de alguém da sua confiança, da igreja. Alguma coisa que aconteceu. Por causa de se envolver com uma heresia, com uma falsa doutrina, aí a pessoa se afasta. Por causa de uma grande decepção. As decepções acontecem em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Eu conversei com uma pessoa que ela se afastou da igreja, tinha mais de 10 anos, porque ela não foi eleita por um cargo, determinado cargo. Lá no salão da Célia, morava lá perto de casa. E aí, irmãos, deixou Jesus, deixou a igreja de Jesus, foi deixando, e acabou se afastando. Essa é a ideia que o texto está dizendo, para que não nos desviemos do nosso alvo, do nosso caminho, do caminho que é Jesus. E a pessoa deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, não é? Deixa de frequentar a igreja, que nos ajuda tanto, nos fortalece tanto. E mais tarde ele vai dizer, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por quê? Porque esse ajuntamento nos fortalece. Então a pessoa vai se afastando aos poucos, vai sendo arrastada. Quem faz pescaria embarcado, né? Sabe que quando chega num pesqueiro, o barqueiro faz o quê? Primeira coisa que ele faz, ele joga a âncora, para o barco ficar ali, porque tem uma correnteza. Às vezes a gente nem percebe a correnteza, mas ele joga a âncora, para permanecer naquele pesqueiro.
Mas tem situações que ele falou, não tem um pesqueiro certo aqui, vou deixar o barco à deriva, isto é, sem âncora. E aí acontece, a gente nem percebe, irmãos, o barco sendo levado pela correnteza. Às vezes a gente percebe mais por baixo, né? Aquela que a correnteza está mais forte por baixo. Aconteceu há mais de 100 anos, um barco de turismo ficou encalhado nas cataratas do Niágara. Mais de 100 anos, tem muito tempo, né? O que aconteceu? Eles pararam, o barco parou num local turístico, né? Normalmente parava para o pessoal fazer um lanche e tal, enfim, parou. E aí todo mundo saiu tal, para aquele momento de lanche. E aí, irmãos, o indivíduo lá responsável fez um nó, mas não fez um nó direito. Com a força da correnteza, o nó foi se desfazendo. Isso é fato, tá, irmãos? E soltou. E o barco foi em direção catarata, sabe como é que é, né? E encalhou na descida, numa pedra. E ficou lá mais de 10 anos encalhado. Irmãos, às vezes a nossa vida parece que está encalhada. Estamos nos deixando levar, e aí chega um momento que não tem volta. A gente acha que não tem mais jeito. Estou encalhado, estou nessa situação. Quantas pessoas eu já ouvi, você também, meu caso é perdido, não tem mais jeito. Já fiz tanta coisa que não tem mais jeito. Eu sou um caso sem solução, uma causa perdida. Foi sendo desviado por aqui, por ali, por ali. Às vezes certas amizades, irmãos. Certas amizades vão nos levando que nem uma correnteza, lentamente. O pecado é assim, irmãos. O pecado vai nos desviando lentamente. A gente não percebe às vezes. A gente vai se... Como é que começa um vício? Está aqui os meninos da Cristolândia. Como é que começa um vício, irmãos? Uma cheirada, uma fumada. Vou experimentar, né? E sempre alguém dá, né? Nunca vende, dá. E aí, um leva outro, leva outro, leva outro, e assim vai. E chega um momento que a pessoa não tem mais forças. Cuidado para você não se desviar. Às vezes, o que acontece muito hoje? Pornografia. E até casais estão envolvidos nisso, irmãos. Até casais. E isso vai tomando vulto na vida da pessoa. E ela vai querendo sempre outras coisas, novidades. E ela vai se afundando, irmãos. Ela vai se afundando cada vez mais. É assim com todos os tipos de vícios. E a pessoa não consegue sair. A Bíblia nos mostra, especialmente 1 João, a primeira epístola de João, que nós temos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Para não sermos levados por essas correntezas, precisamos estar muito bem firmados, fixados, amarrados, para não desviarmos da nossa fé. A nossa consciência, nós temos uma consciência que Deus nos deu. Com o costume, com o fazer constante,
a consciência vai ficando cauterizada, insensível, e a pessoa já faz e não sente mais nada. É tristeza isso. E eu estou falando às vezes de cristãos que se acostumam com certos erros, com certas fraquezas, certos pecados. E a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso. A Bíblia fala do amor que está esfriando, o amor. E aí fala de crentes o quê? Mornos. Sabe o que é um crente morno? Que a Bíblia diz, não é frio e não é quente. A Bíblia diz que nós precisamos ser fervorosos no espírito. Mas o crente morno é aquele que está na igreja, mas sabe, está no mundo também, um pé lá, outro cá, que nem Raimundo, não é crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo. Que isso não seja uma realidade da sua vida. Que nada nem ninguém te afaste de Jesus. Nós lemos aqui, não é? Aliás, cantamos, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está passando por lutas? Persevere. Persevere. Está passando por problemas na sua vida? Espere em Deus. Está se sentindo cansado, cansada a alma, angustiada? Espera no Senhor. Ele vai renovar suas forças. Não se deixe desviar. Não aceite você se afastar de Jesus, do convívio da igreja. Até me engasguei aqui. Passar outra marcha aqui. Não aceite, meu irmão. Às vezes tem uma frase, como é que é? A pessoa fala assim, eu rejeito, como é que é? Não faz parte de mim, como é que é essa? Eu esqueci agora a frase. Não me pertence mais, isso não me pertence, essa gordura não me pertence. Então faz um regime, pô. Não adianta ficar falando isso, né? Então, com o pecado nós temos que falar isso. Com os erros, isso não me pertence mais, isso não faz parte da minha vida mais. Eu vou dar um basta nisso. Falta decisão, falta firmeza. Eu não vou aceitar essa influência negativa na minha vida, no meu lar, no meu casamento. Não vou aceitar mais. Eu rejeito isso. É importante, decisão, irmãos. O autor está falando de decisão, de firmeza. É isso que eu quero, é isso que é certo, eu vou seguir, não vou me desviar. Esse é o propósito de Deus na minha vida, essa é a vontade de Deus, então eu vou seguir. Não quero me desviar. Faça esse propósito hoje, em nome de Jesus. E por último, volte ao texto. Para não cometermos essa loucura da negligência, devemos levar a sério a palavra de Deus. Olha só o que o texto está dizendo. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Para aí, depois a gente vê o resto do versículo. O texto está chamando nossa atenção pelo desprezo da palavra, do Evangelho. A pessoa que ouviu está negligenciando a salvação, e ela está fazendo um alerta: olha, se a palavra falada pelos anjos, através dos anjos, recebeu, quem não ouviu, não atendeu, recebeu o justo castigo, como nós vamos escapar se não atentarmos para tão grande salvação? Como? É uma pergunta, sem resposta.
Não tem resposta. Como? Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Vai receber o justo castigo, porque Deus é justo. Ah, mas Deus é amor. Olha a história do povo de Israel, irmãos, que teve que ir para o cativeiro, por causa de desobediência, consequência, mas que Deus severo é esse? Eles escolheram, eles decidiram, Deus explicou com todos os detalhes, mas decidiram, quebraram a aliança feita com Deus, quebraram os votos de servir ao Senhor. E ele disse, então, essa mensagem falada pelos anjos trouxe juízo certo, inevitável, que dirá o evangelho falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem rejeita o evangelho, quem rejeita Jesus, não tem jeito. Verdade nua e crua. Lá em Lucas 17:32, Jesus nos faz um alerta. A única mulher que nos é dito para lembrar dela, quem foi? A mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló recebeu a mensagem dos anjos, diz, saem daqui porque o negócio vai ficar feio, não vai ter essa escapatória, saem daqui, e olha, não olhem para trás. E sabe o que aconteceu? Claro que sabe. Ela foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Olhou para trás. Eu fico imaginando assim, de pose. Sabe quando a pessoa faz uma pose? Para botar, né, na rede social? Aí ficou aquela pose olhando para trás. Que deixei lá, apegada ao que tinha deixado, isso eu imagino, mas desobediência, irmãos, desobediência é uma desgraça na nossa vida, sofremos as consequências da desobediência. Deus disse, Moisés, fala a rocha. O que ele fez? Bateu. Numa outra ocasião, Deus falou para bater. Mas aqui Deus disse, não bata, fala. Obediência. Quando há desobediência, irmãos, nós sofremos as consequências. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas penarem na vida por causa de desobediência. Consequência. Deus perdoa, mas nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Então nós precisamos ter cuidado. Outro exemplo, Arca de Noé. Noé passou quantos anos construindo a arca? Mais de 100 anos, irmãos. Mais de 100 anos. E as pessoas vendo, as pessoas ouvindo, porque ele era um pregador da justiça. Vem um dilúvio aí.
Dilúvio. A gente não sabe nem o que é chuva. Vem dilúvio. Vai inundar tudo. Estou construindo uma arca, um grande barco. Mas não deram ouvidos, senão a família de Noé. E veio o dilúvio, irmãos, e todos pereceram, porque não deram ouvidos à pregação da palavra de Deus. Agora, um exemplo diferente, oposto. Nínive estava condenada à morte. E a pregação de Jonas, aquela pregação obrigada, de 5 palavras. A pregação, ele andou a cidade inteira correndo, 5 palavras. E o que aconteceu? As pessoas, epa, o juízo de Deus, nós vamos nos arrepender. A cidade inteira se arrependeu. E Deus mudou. Deus não se arrepende. Tem coisas que dependem, né? Deus pode mudar nesse sentido, quando há arrependimento. A sentença mudou, porque houve arrependimento. Irmãos, nossa atitude com Deus, Deus vê o nosso coração, pode mudar toda a nossa vida. Pode mudar a sua história. Isso é fato, queridos, isso é fato. Não é conversa. Sua postura firme pode mudar sua vida, seu casamento, sua família. Mas tem que ter firmeza para não negligenciar a mensagem. A palavra de Deus é a verdade. Ela não muda, é eterna. Então, ouça a palavra de Deus, não negligencie a palavra de Deus. Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração, hein? Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus? Quantas pessoas têm pregado para você? Quantas vezes Deus tocou no seu coração através de uma música e até lágrimas correram no seu rosto? Quantas vezes Deus usou uma criança, alguém da família, um amigo, um parente, para falar ao seu coração? Quantas vezes Deus falou ao seu coração através de circunstâncias? Gente, olha o livramento. Oh, que bênção Deus me deu, eu não merecia nada disso, mas Deus me abençoou. Às vezes Deus fala através de uma enfermidade, sabia? A gente vê como nós somos pó, frágeis, sujeitos a qualquer coisa, morrer de repente, coração parar. Pastor, estou fazendo medo? Não, falando a realidade. Deus está falando ao nosso coração, irmãos. Deus está falando ao seu coração hoje. Para você se firmar, levar mais a sério, para você dar as costas ao mundo, ao pecado, e se firmar na palavra de Deus. Que Deus te ajude, para você hoje ouvir a palavra do Senhor, atender a palavra do Senhor. O perigo da negligência, a loucura da negligência espiritual. Então, o que ele nos recomenda? O texto bíblico está aí claramente. Devemos nos apegar com mais firmeza àquilo que já temos ouvido, que já sabemos que é certo do Evangelho. Devemos perseverar no caminho de Deus, para não nos desviarmos, e jamais. E devemos levar a sério o que Deus está falando conosco, a palavra
do Senhor, que não volta vazia. Quero lhe fazer um convite. Hoje, agora. Você já entregou sua vida a Jesus? Mas de verdade? Já abriu seu coração? Porque só você pode fazer isso. Você já abriu seu coração para Jesus? Dizer, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, mas eu hoje quero que Jesus entre no meu coração, transforme minha vida, preencha esse vazio aqui que não tem felicidade. Eu busco tanta coisa, mas não preenche. Eu não sei ainda o que é felicidade verdadeira. Minha vida não experimentou isso ainda, que tanta gente fala. Eu quero receber Jesus no meu coração. Quero convidar você que um dia fez essa decisão, mas se afastou, se desviou, esqueceu do seu compromisso com Deus. Quero convidar você que talvez tenha vacilado, de alguma forma, escorregado, mas você quer hoje ser renovado pelo poder de Jesus. Há alguém na sua família que se afastou, se desviou? Você pode hoje, pela fé também, colocar essas pessoas nas mãos de Deus. Pela fé, irmãos. E pela fé dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. Se você quiser vir para a oração, quero orar com você. Quero orar por você, pelo seu casamento, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos. Se você quiser vir à frente, não precisa ter vergonha não. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer voltar, quer confirmar sua decisão, vem aqui, eu quero orar com você. Repito, não tenha vergonha. Vergonha é andar longe de Deus, ficar sem Jesus. Vem aqui, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando, deixe o seu lugar, pode vir. Eu quero estar orando com você e por você, no nome poderoso de Jesus. Vamos cantar?